Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Amados, queridos, preciosos, bom dia, Paula, Ana Paula, Diogo, Jussara, bom dia, queridos, sejam bem-vindos aqui na live. Amado, bom dia, Ana, bom dia, queridos. Obrigada por me esperarem, queridos, bom dia, Carla, bom dia, Angélica, bom dia, eu perdi a hora, queridos, perdi a hora orando, as minhas orações, eu também aproveitei, estava ali tão envolvida com o trecho da Bíblia que quando eu vi já eram 7h07. Queridos, amados, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então. Que essa seja uma terça-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que essa seja uma terça-feira onde a gente intencionalmente busca mais o nosso Deus, que a gente aprenda com os desafios, que a gente seja transformados, queridos, à luz da palavra de Deus. Que a luz da palavra de Deus brilhe cada vez mais nos nossos caminhos. E, queridos, sabemos que muitas vezes nós somos seres humanos, né? Nós falhamos, nós erramos. E muitas vezes a gente vai aprendendo na prática, né, queridos? Normalmente é assim, a gente vai aprendendo na prática, com os desafios. E Deus nos chama para que a gente olhe para dentro e ajuste dentro de nós aquilo que precisa ser ajustado. E hoje nós vamos ver sobre o poder da língua. Nós vamos ver lá em Provérbios 18, versículo 21, para aproveitar, né, queridos, que hoje é dia 18, vamos aproveitar todos os dias a gente lê o capítulo de Provérbios. Não esqueçam de fazer isso hoje, de ter o seu tempo com o Senhor para que você leia os poderosos conselhos encontrados ao longo de todo o Provérbio 18. Mas hoje nós vamos ver aqui na live Provérbios 18, versículo 21, e Mateus, capítulo 15, versículos 10 e 11. Antes, queridos, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Amém, amém, é isso mesmo, minha querida. Amém, bom dia, bom dia. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada pelo seu cuidado, pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos segue incansavelmente. Pai, nós pedimos perdão nesse dia, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, perdão pela nossa precipitação e pela nossa maneira impulsiva que muitas vezes tratamos as situações. Pedimos perdão e agradecemos porque esse é um dia novo, Pai. Essa é uma oportunidade branca, uma página em branco, uma oportunidade maravilhosa, Pai, de nessa página em branco escrevermos aquilo que é agradável e que alegra o seu coração. Ajude-nos a entendermos, Pai, que esse dia de hoje, essa página em branco chamado hoje, é um presente do Senhor para cada um de nós. E que a gente faça o melhor com esse dia, com esse presente. Paizinho, ajude-nos a cada dia a entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor nos cuida, nos guarda, nos protege. E nós pedimos para que o Senhor continue, Pai, protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Guarde-nos as suas asas de amor, Pai. Guarde-nos as suas asas de segurança, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor sempre, Pai, esteja conosco, porque o Senhor é bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, em tudo aquilo que vamos fazer, Pai. Nós nos alegramos na sua presença, nós nos alegramos com o Senhor, nós nos alegramos, Pai, na certeza de que o melhor sempre está por vir. Obrigada, Pai, por nos moldar, triturar, lapidar, moldar, ensinar. E obrigada por nos preparar para a próxima fase, um próximo nível na nossa vida. Senhor, te peço, Pai, para que o Senhor agora mesmo, Pai, toque no coração das pessoas que estão se sentindo tristes, com seus corações quebrantados, que estão com seus corações despedaçados, Senhor, estão tentando encontrar uma solução. Pedimos, Pai, para que o Senhor toque no coração das pessoas que assim estão, que elas entendam que a resposta certa vem do Senhor, que não há nada que o Senhor não possa fazer.
Cure, Senhor, os corações que assim estão. Cicatrize, Senhor, a alma daqueles que estão gritando por socorro, Senhor. Nós cremos que o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, que não existe impossível para o Senhor. Que o Senhor abra um caminho onde parece não haver um caminho. E nós agradecemos, Pai, porque a sua bondade, Pai, e o seu amor nos moldam e nos colocam de pé, Pai. A sua palavra nos diz que o Senhor coloca de pé, que o Senhor levanta do pó o necessitado. Aqueles que estão se sentindo dessa forma, Pai, pó, nós pedimos para que o Senhor os levante, Senhor, e dê novos rumos, novos motivos para seguir em frente, nova alegria, Senhor, vestes novas, Pai, novos começos, motivos para seguir em frente com alegria e paz. Paz na mente, paz no coração. Arranque, Senhor, angústia, ansiedade, aflição, desespero daqueles que assim estão se sentindo, Pai. E que em troca, Pai, eles recebam a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Senhor, passa um bálsamo de paz, um bálsamo de cura, um bálsamo de alegria, um bálsamo de amor, Pai, nos corações que estão tristes, Pai, nos corações que estão sem esperança, nas mentes que estão achando que é o fim que acabou. Senhor, sabemos que o Senhor faz tudo novo e de novo. Ajude, Pai, para que as pessoas que aqui estão se sentindo assim, que elas recebam esse bálsamo de alegria, de renovo, Pai. Esse bálsamo de amor, esse bálsamo, Pai, de novos começos que vem do Senhor, Pai. E que elas se alegrem na certeza, Pai, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. E todos nós temos um propósito, uma razão. Ajude, Pai, para que as pessoas que assim estão voltem a sorrir. Voltem a sorrir não apenas com os lábios, mas acima de tudo com o coração. Que elas sejam felizes novamente. Que elas sejam cheias de alegria novamente, Pai. Que elas sejam cheias de paz novamente, Pai. Que elas sejam cheias de união e harmonia em sua vida, em seus lares e suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e pedimos e já temos a certeza de que assim será na vida daqueles que estão se sentindo assim. Paizinho, obrigada. Nós recebemos a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma sequer imaginou o que o Senhor já preparou para o bem daqueles que te amam. Obrigada, Pai, por nos dizer qual é o caminho que a gente deve seguir. Obrigada pelos livramentos. E obrigada pelo seu zelo e amor incondicional por nós. Nós queremos reafirmar nesse dia que sem ti nós não somos nada. Nós somos completamente dependentes do seu amor, completamente dependentes do Senhor. E nós nos alegramos por saber que o Senhor nos recebe como seus filhos amados. Obrigada por tudo, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Queridos, assim como nós pensamos, assim é. E o que você anda pensando? O que você anda declarando a respeito da sua própria vida? Nem que todos os dias a gente lembre disso. Porque é muito comum, né, queridos, durante o nosso tempo de oração, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, a gente pensa, não, é isso mesmo, agora sim vai ser diferente. E aí vem as coisas ao longo do dia, vem os desafios ao longo do dia, e nós podemos olhar mais para o desafio, mais para aquilo que está acontecendo, ou pela palavra de Deus. Para a palavra de Deus, para a oração, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então nós fazemos escolhas diárias todos os dias. E a Bíblia também nos confronta, né, queridos? Muitas vezes a gente está ali no modo automático e algo acontece e a gente vai ler a palavra de Deus e a gente fala, meu Deus, que vergonha, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo meu comportamento, me perdoa como a maneira como eu vinha agindo, me perdoa pela maneira como eu vinha falando com as outras pessoas. Então a Bíblia também nos confronta a mudarmos, nos confronta a sermos pessoas melhores a cada dia, nos confronta a olharmos para dentro e vermos o que nós precisamos melhorar e evoluir em nós, queridos, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso trato com as pessoas, na maneira como a gente fala com as outras pessoas,
Porque enquanto a gente está no nosso casulo é uma coisa, né, queridos? Mas quando somos expostos, quando estamos nos relacionamentos com outras pessoas, ali é que realmente estamos vendo na prática se tudo aquilo que a gente diz, estamos mesmo vivendo. E muitas vezes a gente vai ver que tem ajustes ali a serem feitos, grandes ajustes a serem feitos. A gente agradece a Deus por Ele nos mostrar, por Ele nos ensinar, por Ele nos disciplinar. E nós ajustamos aquilo que precisa ser ajustado dentro de nós. E hoje nós vamos ver, queridos, como eu falei lá no início da live, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, em Mateus capítulo 15, versículos 10 e 11, a gente olhando para a importância da nossa língua, daquilo que estamos dizendo, daquilo que estamos falando. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sabe, queridos, quando a gente lê esse versículo, é como um choque para a gente. Porque a gente pensa assim, tá, se eu vou comer do fruto da minha própria língua, ou seja, das coisas que eu ando dizendo por aí, quando você pensa nisso, você fica alegre, você fica sereno, em paz, ou você começa a ficar em pânico, preocupado por conta das coisas que você andou falando. A gente precisa entender, queridos, que nós precisamos falar palavras que edifiquem as outras pessoas, as situações. Conselhos, palavras que ajudem, palavras que levantem, palavras que transformam, palavras que podem ajudar uma pessoa no momento de dificuldade e não ser mais um para chutar, teoricamente, chutar que eu digo assim, metaforicamente dizendo aquele, chutar aquela pessoa que está naquela situação e que a gente não seja mais um que vai lá e joga ali Maria na pessoa, mas que a gente seja aquela pessoa que vai estender a mão, aquela pessoa que vai acolher, aquela pessoa que vai amar, que vai respeitar e vai cuidar. Sabemos, queridos, que relacionamentos com pessoas é o nosso maior desafio, né, queridos? A gente tá ali perto de pessoas e as coisas vão acontecendo e a gente precisa entender o coração das pessoas, se olhar com misericórdia, com compaixão, com bondade. E quando a gente pensar em falar alguma coisa, a gente precisa lembrar desse versículo, queridos. Desse versículo aqui que nos diz que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E quando a gente lembra disso, né, queridos, a gente vê também o que a nossa língua tem dito. Porque a língua tem um poder sobre a vida e a morte. A Bíblia, em vários momentos, nos lembra, nos diz sobre a gente prestar atenção nas nossas palavras, sobre a gente falar coisas boas, sobre a gente declarar coisas boas a respeito da nossa própria vida, a respeito das situações, a respeito das próprias pessoas. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, né, queridos? Nem sempre é fácil assim, porque a gente passa mesmo por situações desafiadoras com outras pessoas. Agora, como a gente lida com essas situações é que vão nos mostrando nosso amadurecimento com o Senhor, é que vão mostrando como está realmente o nosso coração. Quando a gente ora por aquela pessoa que a gente considera difícil, quando a gente ora, tem misericórdia, quando a gente escolhe o perdão, quando a gente escolhe não alimentar uma raiva dentro de nós, quando a gente escolhe não alimentar ali um desejo de vingança, quando a gente escolhe não alimentar coisas que a gente sabe que não fazem sentido para a nossa vida, mas quando a gente escolhe realmente orar por essa pessoa, entregar tudo nas mãos do Senhor, soltar isso nas mãos do Senhor e seguir a própria vida, olhando para dentro e vendo como que podemos ajustar, como que podemos ser pessoas melhores a cada dia. Isso que vai fazendo sentido na nossa vida e declarando coisas boas. A palavra de Deus, queridos, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, seja lá qual é o desafio que você está enfrentando, você encontra a resposta para tudo na Bíblia. Para tudo você tem palavra, você tem resposta. Você pode declarar a palavra de Deus e a palavra de Deus ela vai entrando dentro de nós porque ela é viva e ela é eficaz e ela vai transformando a situação, ela vai abrindo portas, ela vai à nossa frente abrindo portas, ela vai consertando as situações. Mas nós, para isso, não podemos nos desconectar do Senhor, queridos.
a gente precisa ouvir a palavra de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa meditar na palavra de Deus. Se assim quisermos ser pessoas melhores a cada dia, se quisermos agradar o coração de Deus, se quisermos trilhar o caminho que Deus preparou para cada um de nós, são escolhas diárias que a gente faz, queridos. Mas o que a gente anda fazendo com o nosso tempo, com as nossas escolhas? E a gente encontra lá esse texto também, essa palavra lá em Mateus 15, versículos 10 e 11, diz o seguinte: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Meu Deus do céu, queridos. E muitas vezes a gente está preocupado com o que entra, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui, que o que sai da nossa boca é o que torna o homem impuro. E o mesmo Senhor Jesus também disse que a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes, queridos, vão acontecer situações para que a gente saia de um modo automático, para que a gente saia de situações que de repente a gente estava falando com as pessoas, tratando as pessoas, ou lidando com as situações de uma forma no modo automático, o que não é a maneira ideal, que não é a melhor forma. Então nós precisamos parar, refletir, olhar para dentro, especialmente quando algo acontece, quando algo nos confronta, quando algo vem para nos mudar, nos transformar. E a gente, ao invés de ficar com raiva, a gente agradece a Deus. Fala: Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada por me mostrar, obrigada por me ensinar que o que sai da boca é que pode tornar o homem impuro. Então deixa eu ver o que anda saindo da minha boca. E essa é uma palavra, queridos, que normalmente as pessoas não querem ouvir, porque as pessoas querem falar o que elas querem falar e que problema dos outros, e que elas querem falar e vai machucar os outros, vai ferir os outros, vai entristecer os outros, mas as pessoas acham que elas são donas da razão. Elas acham que elas estão cheias de razão. E elas vão e falam coisas e não percebem aquilo que elas estão falando para as outras pessoas. E muitas vezes a gente está achando que isso é sobre uma outra pessoa, mas é sobre nós, queridos. É sobre nós, porque Deus nos convida a olharmos para dentro. É de dentro para fora. É claro que relacionamento com as outras pessoas importa muito. Mas para que os outros relacionamentos do lado de fora frutifiquem, sejam cheios de união, sejam cheios de coisa boa, de coisas que edifiquem, nós precisamos olhar para dentro. E olhar para dentro não é fácil, queridos. Olhar para dentro requer uma humildade. Olhar para dentro requer uma vontade de ser transformado. Olhar para dentro realmente é a gente falar: Senhor, pode me moer, me triturar, me lapidar, mas continue fazendo de mim a melhor versão todos os dias. Pelo menos há uma intenção de. Nem sempre vamos acertar, queridos. Vamos errar muitas vezes, somos seres humanos. Porém, se isso acontecer, que a gente esteja atento ao momento que isso acontece, ao momento que isso está acontecendo na nossa vida, para que a gente ajuste rapidamente aquilo que precisa ser ajustado e caminhe com amor, com alegria, com gratidão, com compaixão, estendendo a mão para as outras pessoas. Quando eu falei agora há pouco, né? Como eu falei, quando algo acontece para alguma pessoa, que não seja a gente mais um, vai lá tacar pedra, mas que a gente acolha essa pessoa, que a gente estenda a mão para essa pessoa, que a gente tenha um olhar mais doce, mais puro, mais misericordioso. Assim como Jesus também nos ensina a sermos mais misericordiosos com as outras pessoas, queridos. Ele diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E a gente observa, queridos, preste atenção na palavra que diz assim, ó: ouçam e entendam. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. E a gente para e reflete, às vezes até uma vergonha, você fala: meu Deus do céu, olha as coisas que eu andei fazendo, olha as coisas que eu andei falando nos últimos dias. Mas a boa notícia, queridos,
é que Deus nos chama para pertinho dele, Deus nos convida a sermos transformados, lapidados. Deus nos convida, queridos, a evoluirmos e sermos a pessoa que Ele nos criou para ser. Firme a sua identidade em Jesus. Firme a sua identidade em quem Deus diz que você é, queridos. Não permita que nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra distorcendo a sua identidade deixe guiar os seus passos ou a sua vida. Mas sim, quem Deus diz que você é. O que Deus diz a seu respeito. Os planos que Deus tem para a sua vida, que são planos bons. Se agarre na palavra de Deus. Se agarre em Deus, querido. Se apegue à palavra de Deus. E você vai ver a transformação acontecendo na sua vida a ponto de um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, você olhar para trás e falar: Senhor, obrigada. Obrigada por essa transformação. Obrigada por me ensinar. Obrigada por me ajudar a ter um olhar mais grato, mais humano, mais bondoso para as outras pessoas e também para as outras situações. Meus amados, queridos, preciosos, tudo está no controle de Deus. Tudo está nos planos do Senhor. Pessoas vêm com situações que vêm também e a gente olha e fala: o que eu posso aprender com isso? O que Jesus faria nessa situação? E nós vamos ajustando, lembrando, queridos, que tudo na vida passa e isso também vai passar. Pode ter certeza absoluta disso. Isso também vai passar. Mas pense nisso como um presente de Deus para te moldar, para te amadurecer, para te fazer evoluir para uma próxima estação, para uma próxima fase da sua vida. E entenda que tudo vai cooperar para o seu bem. Tá bom, amados, queridos, preciosos? Essa será a nossa palavra do dia. Observe aí, queridos, as palavras que têm saído da sua boca, porque a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. O silêncio, muitas vezes, faz muito mais barulho, queridos, do que qualquer gritaria. Como tem poder no silêncio, queridos. Um beijo para todos vocês. Nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada a todos vocês e nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Angélica, minha querida, obrigada. Amém, Aninha, obrigada. Márcia, Diogo, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe Rogério, Luciene. Amém. Amém, Ana. Como Jesus é maravilhoso. Dridri, que bom você aqui com a gente, amiga. Cídia, Valdinar, Maison, Ana Paula, Zeni, Flaviana, Rose, Júnior, Eduardo. Oi, Ana Paula, depois me escreve aqui, por favor. Desativados. Bruno, Ingrid, Maristela, Lília, Rubi, Precioso do Seu Jesus, Ramos, Chico, Milene, Paulo, Andressa, Amém, Ana, Missionárias PR, Andréia, Amém, Ana Paula, glória a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, como Jesus é maravilhoso. Deus te abençoe sempre. Elidelma, Whitson, Dorima Simone, e todos vocês que assistiram a live, queridos, um beijo, nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, mais uma vez dizendo.